Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada, uma semana abençoadora, e a minha oração é que no nome de Jesus, que enquanto nós compartilhamos a palavra aqui hoje, a sua vida, a sua casa seja abençoada também pelo Senhor através do compartilhamento da palavra. Na verdade, nós já temos sido abençoados há algum tempo por mensagens tão preciosas a respeito de família. Na verdade, conversas francas sobre família. Nós nos assentamos no sofá da nossa casa para poder assistir essas mensagens, esses sermões, participarmos do momento de louvor e aprender tanto da palavra de Deus. E nessa jornada que nós fizemos durante esse mês de maio, o que nós já vimos, o que nós já estudamos, quais foram os princípios que nortearam aquilo que a gente já estudou ao longo desse mês de maio. O primeiro princípio, na primeira semana, o pastor Gustavo compartilhou conosco uma palavra e o princípio que ele trouxe para nós é: viva a sua vida toda, bons e maus episódios com Deus. Nas perdas, humilhe-se, adore e aguarde pacientemente a intervenção restauradora dos céus. O pastor Gustavo compartilhou conosco a respeito da vida de Jó, um homem que sofreu muito ao longo da sua vida, mas que no final ele pôde se curvar, se humilhar e adorar a Deus, aguardando pacientemente a intervenção restauradora dos céus. Restauração é a palavra. Na segunda semana eu tive aqui compartilhando com vocês a respeito de Jeremias e toda a situação que ele passou com o povo do exílio, ele escrevendo para o povo que estava exilado na Babilônia. E o princípio que nós tivemos é: floresça no tempo e no lugar da sua aflição. Viva de maneira profunda e íntegra, glorificando a Deus por meio da obra de suas mãos e dos seus relacionamentos. Sim, esse tempo de pandemia, quando a gente está recluso nas nossas casas, a gente é tentado a ficar sentado no sofá, estagnado, paralisado pelo medo, mas a palavra do Senhor para o povo no exílio e para nós que estamos vivendo esse exílio involuntário, a palavra é: floresça no tempo e no lugar da sua aflição, floresça no tempo da pandemia, viva de maneira profunda e íntegra, glorificando a Deus, por meio da obra das suas mãos e por meio dos seus relacionamentos. Na semana passada, o terceiro princípio foi compartilhado pelo presbítero Sebastião. E o princípio que nós aprendemos é: a tarefa mais importante da vida dos pais cristãos é conduzir os seus filhos a Jesus Cristo. Hoje, pela graça de Deus, eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 45. Eu vou ler os primeiros 15 versículos, mas na verdade a gente vai fazer um passeio por alguns capítulos do livro de Gênesis. A gente vai estudar hoje sobre a história de José, um dos personagens mais marcantes de todo o Antigo Testamento. Eu te convido a acompanhar a leitura comigo. Eu leio na versão Almeida, Revista e Atualizada. A palavra do Senhor diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então José disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José:
Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra viva que pode falar aos nossos corações ainda hoje. E a minha oração é que, por misericórdia, que o teu Espírito use a minha vida, que o teu Espírito abra os meus lábios, mas abra também os ouvidos de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Abençoa-nos nesse tempo de compartilhamento da tua palavra, e o que eu te peço é que, enquanto ouvimos ela causa a transformação que nós tanto precisamos na nossa vida. Deus, consola-nos, exorta-nos pela tua palavra, mas também corrige-nos, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Durante essa semana, na quarta-feira, o pastor Gustavo compartilhou com a gente um vídeo, um devocional nas nossas redes sociais. Se você ainda não acessou, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá para ver assim que acabar o culto no canal do YouTube. Ele compartilhou uma palavra a respeito do perdão. O perdão que é algo tão raro nos nossos dias. As pessoas têm se esquecido de viver essa disciplina, essa virtude que é perdoar uns aos outros. O verdadeiro perdão, muito mais do que um sentimento, é uma atitude. É uma condição se nós queremos nos identificar como discípulos de Jesus. Porém, perdão e reconciliação, embora sempre andem juntos, eles têm sim as suas diferenças entre si, são coisas distintas. Perdoar é muito diferente de se envolver. É perfeitamente possível eu perdoar alguém, mas eu escolher não caminhar ao lado dessa pessoa, inclusive perdoar, mas resolver viver afastado dessa pessoa, não me relacionar mais com ela. Só que quando a gente se vê em cenários assim, o Evangelho, ele nunca deixa a gente na superfície, ele sempre cobra do cristão algo mais. Se você perdoou alguém com quem você tinha alguma rixa no passado, alguma mágoa, e você não caminha ao lado dessa pessoa, você não é reconciliada com essa pessoa, o Evangelho te exige um pouco mais. Quem sabe trilhar o caminho da reconciliação. É o passo seguinte que o Evangelho nos desafia a dar depois que aprendemos a perdoar as pessoas. A reconciliação nada mais é do que o processo de consertarmos relacionamentos fraturados. Porém, isso é algo muito difícil e raro nos nossos dias. A sociedade dos nossos dias não é muito boa em consertar as coisas. A nossa sociedade tem dificuldade de consertar as coisas e muito menos consertar relacionamentos. Analisando o mundo contemporâneo, o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman escreve que os tempos que nós vivemos são líquidos, e são líquidos porque, assim como a água, tudo no nosso tempo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Se alguém te desagradou, por exemplo, é só você excluir a amizade dela no Facebook, bloquear essa pessoa no WhatsApp. Se alguém falou besteira, você deixa de seguir no Instagram, você promove um cancelamento dessa pessoa. Isso falando de relacionamentos virtuais. Mas e nos nossos relacionamentos reais? É possível eu cancelar uma pessoa, eu deixar de seguir aquela pessoa, ainda mais quando é da própria família? Ainda mais quando é dentro de casa? Na vida conjugal, na vida familiar, é possível deixar de seguir? A solução
para consertar relações fraturadas é cortar relações e fingir que a pessoa não existe? Muitas pessoas nos nossos tempos acham que sim, veem o divórcio como a primeira saída para os problemas conjugais, por exemplo. Filhos, primeira solução para resolver problemas com os pais é sair de casa, é ir embora e nunca mais olhar para a cara dos pais. Será que fingir que os nossos irmãos, os nossos parentes com quem tivemos diferenças, será que fingir que eles estão mortos para a gente é a solução? No mundo líquido, onde nada é feito para durar, meu irmão, minha irmã, quando um relacionamento é rompido, é muito comum as pessoas correrem atrás de novos relacionamentos para colocarem no lugar. Eu tento fazer uma analogia de que quando um celular, um smartphone quebra, e hoje a gente não consegue viver sem smartphone, você corre logo para uma loja para poder repor, porque você não pode viver sem. O WhatsApp vai começar a apitar, você vai receber mensagens de trabalho, mensagens do grupo da família, e você não pode perder nada, você não pode viver sem um smartphone. Então, se o velhinho quebrou, você nem pensa duas vezes, não vou consertar, tem que comprar outro novo. Eu não posso ficar esperando uma semana, um mês para assistência técnica resolver o problema do meu celular, compra outro novo, é tão barato. Assim como a gente corre atrás de celulares novos e de dispositivos novos quando alguma coisa quebra, nos relacionamentos fraturados, a gente acaba correndo atrás de novos relacionamentos para repormos no lugar das relações fraturadas e nós nunca buscamos trilhar o caminho da reconciliação. Perdoamos até. Perdoamos, mas não queremos trilhar o caminho da reconciliação. A gente tapa o buraco que existe dentro do nosso interior. A gente não dá tempo ao tempo para vivenciar a tristeza de uma relação que se quebrou, que se rompeu. A gente busca outras relações para taparem esse buraco, quando na verdade a gente deveria se voltar para Deus e clamar a Ele por ressurreição para os nossos relacionamentos. Clamar a Deus que traga ressurreição sobre o nosso casamento, sobre a relação com os nossos familiares. Clamar a Deus que traga sobre nós perdão e reconciliação. E pensando no caminho que a gente deve trilhar na reconciliação e olhando para essa história de José, que é uma história sim de perdão e de reconciliação, eu quero propor aqui para você que a gente dê alguns passos. Isso daqui não é um faça você mesmo, que em 5 passos você vai conseguir perdoar todo mundo e se reconciliar com todo mundo. Não. Eu quero que você enxergue a reconciliação como um caminho, como um processo no qual você precisa dar alguns passos na direção da reconciliação. O primeiro passo que eu quero te convidar a dar é: arrependa-se, se acerte com o seu passado, assuma a bronca e pague a conta. São coisas que a gente tem dificuldade. Se arrepender, se acertar com o nosso passado, assumir a bronca pelos nossos erros e pagar a conta que chega. Porque, gente, todas as vezes que a gente erra, a conta sempre chega. Eu quero te convidar a voltar a alguns versículos. A gente começou lendo os 15 primeiros versículos do capítulo 45 de Gênesis. Eu te convido a voltar para o capítulo 44, quando o mordomo de José coloca dinheiro no saco de mantimentos dos irmãos de José, e eles são pegos com aquele dinheiro, eles veem aquele dinheiro, e José pede que no copo de Benjamim fosse colocada a taça que José usava. Benjamim era o mais novo. Porém, Judá, antes de sair de Canaã, Judá, que era um dos irmãos de José, um daqueles que vendeu José para o Egito como escravo, Judá tinha prometido para Jacó, seu pai, que traria de volta Benjamim a salvo. E aí, quando José arma aquela situação para poder testar os seus irmãos, a gente vai ver sobre esse teste que José faz mais à frente. Quando José arma essa situação e quando o mordomo abre os sacos e finalmente é achada a taça de José dentro do saco de mantimentos de Benjamim, olha só o que acontece. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo.
e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então os irmãos de José, todos eles, rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Na antiguidade, o ato de rasgar as suas vestes era um ato que representava a vergonha, representava que a desgraça tinha caído sobre mim. Os irmãos de José, ao verem que aquilo tinha acontecido com eles, ao verem que eles agora foram pegos no flagra por algo que eles não cometeram, mas a situação era muito suspeita e por mais que eles soubessem que eram inocentes, por mais que eles soubessem que não tinham feito nada, eles sabiam que iam ter que arcar com as consequências daquilo, porque a atitude foi suspeita e eles foram pegos no flagrante. Ao reconhecerem isso, eles rasgam as suas vestes, numa atitude de arrependimento. Sabe por que eles estavam arrependidos? E o que faz a gente entender que eles estavam arrependidos não por não terem feito nada ali, mas eles estavam arrependidos pelos erros deles do passado, porque a gente lê os versículos 12 e 13, o versículo 16, quando Judá está se apresentando diante de José, depois que eles retornam à cidade e eles se apresentam diante de José, Judá é certeiro em apontar a causa de tudo aquilo que está acontecendo com eles. Olha só o que Judá disse. Que responderemos a meu senhor? Judá está falando com José aqui. Que falaremos e como nós nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Judá sabia que lá no passado eles tinham cometido um erro muito grave. E agora, depois de rasgarem as suas vestes num sinal de arrependimento, num sinal de reconhecimento de que a desgraça veio sobre eles, eles têm a oportunidade de se acertarem com o seu passado. E a gente vai ver daqui a pouco que Judá assume a bronca e paga a conta. Mas eu quero parar aqui com você para a gente pensar um pouquinho que em problemas familiares, geralmente, a primeira atitude que a gente toma é de tentar achar o culpado. É de tentar fazer com que o culpado pague a conta dos erros. Normalmente, nas relações, nos relacionamentos, o culpado é sempre outro, nunca sou eu. A gente costuma falar que uma história sempre tem 3 lados. O lado de uma pessoa, o lado da outra e o lado certo. O que essa parte do texto quer mostrar para a gente é que, ao invés de tentar sempre estar achando o culpado, nós precisamos fazer como Judá. Reconhecer os nossos erros. Por mais que os outros irmãos de José tivessem culpa no cartório também por conta do que havia acontecido no passado, e Judá percebe e fala, opa, olha só, Deus que é justo, achou a iniquidade dos seus servos e agora a gente está pagando por tudo. A gente está pagando a conta chegou. Ao invés de tentar achar a culpa nos irmãos, Judá reconhece a própria culpa e fala, Deus achou a iniquidade dos seus servos. Ao invés de tentar achar a culpa do outro na sua família, meu irmão, minha irmã, reconheça os seus erros. Em vez de tentar culpar os outros, assuma você o dano pelos seus erros. Se acertar com o passado é assumir o dano pelo mal que você causou e perdoar os erros que os outros cometeram contra você. Isso é se acertar com o seu passado. Judá aceitou ser punido por um erro que ele cometeu no passado. Mas um erro que não foi ele apenas que cometeu, um erro que os seus irmãos também cometeram. Ainda no capítulo 44 de Gênesis, olha só o que os versículos 32 e 33 nos dizem. Judá, ainda conversando com José, ainda falando com José do combinado que ele tinha feito com Jacó, seu pai, de que levaria Benjamim ao Egito, porque José tinha exigido que Benjamim fosse para o Egito. Judá, ao reconhecer isso e falando com José, fala, não, por favor, me deixa como escravo, me deixa pagar pelo erro do meu irmão, mas manda ele porque o meu pai já é velho. Ele vai morrer se souber que o filho preferido dele
ficou preso aqui. E olha só o que Judá fala para José, o governador do Egito. Porque teu servo Judá se deu por fiador por esse moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço suba com meus irmãos. Judá assume a bronca, não pelo crime de ter roubado a taça, afinal ele sabia que nenhum deles tinha roubado nada, mas Judá assume a bronca pelos seus erros do passado, pelos erros que eles haviam cometido contra o filho favorito do seu pai, José, quando ainda vivia na terra de Canaã. Esse mesmo Judá que errou no passado, agora se coloca na posição contrária. Ele está disposto a se entregar como escravo no lugar de Benjamim. Ao invés de ser aquele que vende o irmão, ele é aquele que dá a vida pela vida do irmão. Ele se entrega como escravo no lugar de Benjamim, que é o novo favorito do papai. O que Judá quer fazer aqui, meu irmão, minha irmã, é quebrar o ciclo de injustiças que envolvia aquela família há tanto tempo, um ciclo não apenas de injustiças, mas um ciclo de mentiras que eram contadas. Judá, numa atitude corajosa, entrega a si mesmo como garantia de que os seus irmãos pudessem ser liberados da ira daquele governante, do José, que era irmão deles, mas eles não sabiam disso. Para que Judá deu a vida dele como escravo, para que os seus irmãos pudessem viver as suas vidas em paz e com liberdade. Judá aqui é o primeiro exemplo de substituição humana na Bíblia. Nós sabemos que muito tempo depois, um descendente de Judá, alguém da tribo de Judá, Jesus fez o mesmo, dando a si mesmo por nós que deveríamos ser escravos do pecado. Jesus entregou a vida dele por mim e por você, seus irmãos mais novos, para que nós pudéssemos viver em liberdade. A sentença que nós havíamos recebido era de culpados. Nós havíamos recebido a sentença de culpados. Mas através do que Cristo fez na cruz, se dando por nós e pagando o preço da nossa escravidão, Ele nos libertou e nos garante um retorno seguro à nova Canaã. Jesus é a substituição humana final pelos nossos pecados. Jesus é aquele que deu a sua vida por causa do amor do Pai dele, por nós que éramos seus irmãos mais novos. Mas existe um segundo passo que a gente precisa e pode dar na direção do caminho da reconciliação. O segundo passo nesse caminho é aprender a reconhecer e confiar na providência de Deus. Depois que a gente aprende, depois que a gente entende que é preciso se arrepender, se acertar com o passado e assumir a bronca e pagar a conta, o segundo passo na direção do caminho da reconciliação é aprender a reconhecer e confiar num Deus que é providente. Olha só o que o versículo 5 do capítulo 15, o capítulo que nós lemos, diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não vos entristeçais, nem vos irriteis, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E é muito interessante a gente notar que por 3 vezes, dos versículos 5 até o versículo 8, José repete isso, de que Deus me enviou para o Egito. José reconhecia e confiava na providência de Deus, conduzindo tudo aquilo que havia acontecido em sua história, desde ser jogado num poço pelos seus irmãos, ser vendido como escravo para o Egito, desde passar anos na casa de Potifar, depois anos na prisão,
até ascender ao poder como governador de toda a terra do Egito, José reconhecia que havia um propósito da providência de Deus sobre tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Nesse versículo 5, José reconhece: Deus me enviou adiante de vós. No versículo 7, José repete as mesmas palavras mais uma vez. Deus me enviou adiante de vós para quê? Para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. A terceira vez que José fala que Deus havia enviado ele para o Egito, que Deus tinha o controle sobre tudo, que Deus continuava sendo soberano e que a providência de Deus estava encaminhando todas as coisas, é no versículo 8. José diz para os seus irmãos: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs como governador em toda a terra do Egito. No versículo 5, José pede para os seus irmãos: não se irritem com vocês mesmos. Não se irritem com vocês mesmos por conta dos erros do passado. Sim, reconheçam os erros do passado, se arrependam, mas não fiquem remoendo a culpa. Não fiquem remoendo a culpa. Olhem para a graça de Deus, porque é a graça de Deus que está direcionando tudo, até mesmo o mal que os irmãos de José fizeram para com ele. É a graça de Deus que estava direcionando tudo para o fim que Deus desejava. José aqui tira o foco da ação humana e mostra que Deus o tempo todo estava em ação. Deus o tempo todo nas nossas tragédias, nos nossos sofrimentos e nas nossas dificuldades, Deus está em ação, com as suas mãos providentes, direcionando a história. Assim como Ele direcionou a história da família de José, Ele quer direcionar a história da minha e da sua família. Talvez você viva se sentindo culpado pelos seus erros do passado, os erros que você cometeu contra a sua família, contra seu cônjuge, seus pais, seus filhos. Tente olhar os seus erros da perspectiva divina, sim, se arrependa, mas tente olhar da perspectiva de Deus. Talvez você tenha dificuldade de perdoar algum familiar seu por uma atitude errada que prejudicou você, prejudicou alguém que você ama muito. Tenta enxergar a mão de Deus, a mão providente de Deus aí. Seja você instrumento de Deus para tirar do coração dessa pessoa da sua família que sofre tanto, se martirizando pela culpa. Seja você instrumento de Deus para tirar a culpa dessa pessoa e ministrar perdão sobre ela. Ministrar perdão. O versículo 7 destaca uma outra expressão muito bonita. Assim não foi... Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Essa expressão grande livramento no versículo 7 reforça para nós a ideia de que Deus estava por trás da história para oferecer não um livramento normal, um livramento comum, mas um grande livramento, guiando tudo e providenciando. Imagina só se José não estivesse na corte do Egito justamente no momento em que Faraó teve aquele sonho de que uma grande fome viria sobre a terra. Se José não fosse constituído governador para poder criar celeiros para alimentar todo mundo naquele tempo de fome, a descendência de Abraão iria perecer. Deus providenciou, através do sofrimento do seu servo, um grande livramento. Isso reforça para a gente a ideia de que Deus estava por trás da história, guiando e providenciando, através do sofrimento de um, a libertação de muitos. Deus providenciou através de José, através do sofrimento de José, a libertação de muitos de um sofrimento muito maior. Meu irmão, minha irmã, assim como nós também estávamos destinados a sofrer eternamente por conta dos nossos pecados, Jesus enviou para o Egito, para esse mundo, Jesus, adiante de nós, para sofrer na cruz, para que através do sofrimento dele, muitos, nos quais eu e você estamos incluídos, pudessem ser libertados. Foi isso que Jesus fez por nós. Bruce Waltke, um comentarista bíblico, escrevendo a respeito dessa passagem, ele diz que Deus direciona
o emaranhado da culpa humana para a concretização de seus bons e afinados propósitos. Todos os episódios na história de José contribuem para demonstrar como os propósitos de Deus são finalmente cumpridos através e a despeito dos atos humanos. É a soberania de Deus que é o ancoradouro do amor, da alegria, da paz e da esperança. O Deus do Gênesis é Deus de misericórdia e de graça. É essa interpretação da história que produz em nós o fruto do Espírito: fé, amor, alegria e paz. O segundo passo, meu irmão, minha irmã, na direção do caminho da reconciliação é aprender a identificar, a reconhecer, mas também aprender a confiar na soberania e na providência de Deus, que direciona todo o emaranhado da nossa culpa humana para concretizar os seus propósitos na nossa vida. São as mãos providentes de Deus que fazem com que todos os episódios da nossa história demonstrem os propósitos de Deus cumpridos através e a despeito dos nossos erros, a despeito das nossas falhas. A soberania e a providência de Deus precisa ser o ancoradouro da nossa vida. O amor, a alegria, a paz e a esperança que nós professamos deve estar ancorada num Deus que é providente. Um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Mas, meus irmãos, um terceiro passo precisa ser dado, olhando para esse texto da reconciliação de José com seus irmãos, no caminho da reconciliação. Nós precisamos dar um terceiro passo. É o de caminhar saindo da desconfiança até um lugar de entrega e de vulnerabilidade. Trilhar o caminho da reconciliação é sair de um lugar de desconfiança para um lugar de entrega e vulnerabilidade. A gente vai ver no texto de Gênesis que por 4 vezes José testa os seus irmãos. Primeiro, quando eles vão pela primeira vez buscar comida lá no Egito, ainda sem Benjamim, José diz que aqueles homens são espiões. Por isso que o pai deles tinha deixado um com ele. O Benjamim estava lá com ele. Porque um pai nunca ia mandar todos os filhos para perder e daí não ter descendente nenhum. E aí José exige que eles voltem com esse irmão para que a verdade seja dita. Primeira vez que José testa os seus irmãos. Segunda vez é enchendo o saco de mantimento dos irmãos com dinheiro. Ainda nessa viagem, eles voltam para casa com sacos de mantimento cheios de dinheiro que José havia colocado. É o segundo teste que José faz. Terceiro teste que José faz para os seus irmãos é que quando todos chegam de viagem, José recebe eles no palácio, dá um banquete e ao dar esse banquete, José manda que os criados tratem Benjamim de uma forma diferenciada. Benjamim, que é o queridinho do papai, recebe 5 vezes mais comida no seu prato. Sabe por que José estava testando os irmãos dele dessa forma? Imagina só, se foi o ciúme dos irmãos que fez com que eles jogassem José num poço e depois vendessem ele como escravo, José estava testando para ver o que eles fariam com Benjamim agora. Será que eles ainda são invejosos? Será que eles ainda são ciumentos? Será que eles guardam rancor de Benjamim, assim como guardavam rancor de mim? Porque o Benjamim é o preferido do papai? José testa os seus irmãos. A 4ª vez que José testa é colocando a taça no saco de mantimentos de Benjamim. Todas as 4 vezes que José testa os irmãos passam no teste, porque eles se mostram arrependidos. Lembra do capítulo 44, versículo 13, quando eles rasgam as suas vestes em sinal de arrependimento por conta do pecado do passado? Em todos os 4 testes, os irmãos de José passam. O tempo que eles haviam passado sem José na sua família havia feito eles entenderem muita coisa. Judá, por exemplo, teve seus filhos perdidos, e é engraçado que durante a história de José existe um interlúdio, quando é contada a história de Judá e a sua nora, seus filhos vão morrendo e ele acaba tendo um outro filho com a sua nora.
Judá sabia o que era perder um filho, Judá agora é mais sensível para com seu pai, ele sabe o que é perder um filho querido. Ele sente no coração a dor que Jacó havia sentido ao perder José. Rúben, que é um pouco mais insensível, um pouco mais violento, ele fala, vamos deixar esse pessoal aí e eu dou meus filhos como sacrifício para José. Em todos os 4 testes que José coloca diante de seus irmãos, os seus irmãos se mostram arrependidos e mudados. No primeiro, eles voltam trazendo Benjamim. Devolvem o dinheiro e ainda trazem presentes para ressarcir mais. Quando Benjamim é tratado com diferença, eles cuidam de Benjamim ao invés de sentirem ciúmes dele. E quando a taça é colocada, a gente vê Judá se entregando no lugar do irmão. Prova maior do que essa de que aqueles homens estavam arrependidos do que fizeram e que agora estavam trilhando um novo caminho. Não existe prova maior do que essa. José, que nutria uma desconfiança a respeito dos seus irmãos, mesmo depois de notar o arrependimento deles e a sua mudança, ele ainda não consegue revelar a identidade dele. Lembra que para o caminho da reconciliação se concretizar, a gente precisa dar esse terceiro passo, da desconfiança para um lugar de entrega e de vulnerabilidade? Mesmo depois de notar os irmãos arrependidos, os irmãos mudados, José não consegue se revelar sua real identidade para ele. José só revela sua identidade para os seus irmãos quando ele é confrontado com o fato de que seu pai, que já é velho, a qualquer hora dessas pode morrer e ele nunca mais pode encontrar o seu pai. Só quando José é confrontado com isso, ele se dá conta de todo o tempo que ele havia perdido com esses joguinhos de testar os irmãos. Ou ele se entregava de novo a uma relação familiar sincera, sem máscara, sem fingimento, como ele estava fingindo com os irmãos. Ou ele voltava a ser vulnerável. Ou ele voltava a uma posição na qual ele poderia ser machucado novamente pelos seus irmãos, pelos seus familiares. Ou ele ia viver o resto de sua vida numa guerra fria contra a sua família. O Bruce Waltke, falando sobre isso também, ele diz que, no caso dos irmãos de José, é ao demonstrarem um verdadeiro amor através de atos concretos de sacrifício que se cria um contexto de confiança. Por outro lado, no caso de José, é descartando o controle e o poder de conhecimento em favor da intimidade que eles e os seus irmãos conseguiriam ser reconciliados. É assim, segundo ele, que uma família disfuncional permite que suas virtudes a dominem para se tornar uma luz para o mundo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos caminhar no caminho da reconciliação, saindo de um lugar de desconfiança para um lugar de vulnerabilidade. José teve dificuldade, testou os seus irmãos. Mas não era apenas José que tinha dificuldade de se mostrar. Os irmãos de José também tinham, a gente vai ver isso já. José tentou o tempo todo se esconder dos seus irmãos, mas todas as 3 vezes que José tentou se esconder atrás da cara de um cara valente, ele não conseguiu segurar os seus sentimentos. Por 3 vezes José chora. Mas no começo do capítulo 15, o texto que a gente leu no começo da mensagem hoje, diz assim que José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, bradou e levantou a voz em choro de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E ele disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Depois de muito tempo segurando quem ele era, segurando seus sentimentos, agora era a hora de se revelar, de parar com os joguinhos. Ele não conseguia se conter, ele bradou, ele levantou a voz em choro e finalmente revelou a sua identidade. Ele se permitiu ser vulnerável, ser conhecido dos seus irmãos. Meu irmão, minha irmã, não é vivendo numa guerra fria com seus familiares que você vai conseguir trilhar o caminho da reconciliação, que você vai conseguir ser liberto. É só revelando a nossa identidade, dizendo: eu sou José.
É só levantando a nossa voz em choro e dando vazão para os sentimentos que nos afligem e demonstrando amor para com os nossos familiares que a gente vai conseguir trilhar o caminho da reconciliação. Se José tinha dificuldade de revelar a sua identidade para os seus irmãos, porque ele tinha medo de ser machucado de novo, ele ainda estava desconfiado, os irmãos de José também precisariam caminhar da desconfiança para um lugar de entrega e de vulnerabilidade. Quando José se revela, pergunta: vive ainda meu pai? Os irmãos de José não lhe puderam responder nada, por quê? Porque ficaram atemorizados perante ele. Os irmãos de José também tinham medo, também estavam desconfiados, afinal eles haviam feito mal para José. Mas caminhando para o final, meus irmãos, os irmãos que estavam atemorizados ouviram de José no versículo 4, dizendo: agora chegai-vos a mim. E os irmãos de José se chegaram a ele. José lhes falou amavelmente. José disse: sou eu, José, o irmão de vocês. Eu não sou o governador do Egito, simplesmente eu não sou o inimigo. Eu sou o irmão de vocês. Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito, mas eu ainda sou o irmão de vocês. E no versículo 15, finalmente, depois de chorar, depois de bradar, os irmãos de José conseguem quebrar a sua resistência, sair do lugar de desconfiança e se entregar a um lugar de vulnerabilidade. Porque a gente vê que José deu os passos na direção dos irmãos dele. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E aí, depois de revelar quem ele era, os irmãos de José puderam sair da desconfiança para esse lugar de vulnerabilidade. Aí sim, os irmãos que no versículo 3 estavam atemorizados e que não podiam responder a José, no versículo 15, eles falaram com José. Houve reconciliação naquela casa. Houve reconciliação naquela família. Diante disso, o que a gente vai levar para casa? Quais são as lições que a gente tira desse texto? Eu te convido a dar uma olhada no princípio juntamente comigo. Se você puder, leia comigo o princípio. Vamos lá? Clame a Deus pedindo por misericórdia, que Ele te ajude a trilhar o caminho da reconciliação. Eu vou ler novamente. Clame a Deus pedindo por misericórdia, que Ele te ajude a trilhar o caminho da reconciliação. Quais são os passos do caminho da reconciliação? Primeiro passo: arrependa-se, acerte-se com o seu passado, assuma a bronca, pague a conta, como Judá fez. Segundo passo no caminho da reconciliação: aprenda a reconhecer e confiar na providência de Deus. Deus está conduzindo todas as coisas para um propósito que trará grande salvação para toda a nossa família. O terceiro passo: caminhe de um lugar de desconfiança para um lugar de entrega e de vulnerabilidade, onde você conhece os seus familiares e onde você também pode ser conhecido por eles. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que, por mais que seja difícil perdoar, imagina trilhar o caminho da reconciliação. Não há caminho melhor do que o caminho de reconstruirmos, de consertarmos as coisas. Nós somos servos do Deus que pode consertar e fazer novas todas as coisas quebradas. Ele restaurou as nossas vidas, Ele pode também restaurar os nossos lares.